Olá! Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Como estáis? Nossa, eu tô com calor. Eu tô com uma regata do meu marido. Eu descobri que eu não tenho regata de ficar em casa. E essas regatas de homem, eu espero que não pule um peito durante a gravação. Se pular, eu vou ter que censurar. Tá tipo, é toda larga. Eu tô com um ventilador desses de USB. Gente, Minha olha que banana. pra gente isso é um luxo, né? Porque Nossa, sim. ano passado nem verão a gente teve aqui. Eu nunca fiquei com calor assim na Irlanda. Faz 6 anos que eu tô Então. aqui. Aqui tá bem quente também, tá bem seco. Então vai ser um verão daqueles. O George está sofrendo, não consigo caminhar com ele, a menos que Hum. seja muito tarde da noite ou muito cedo de manhã. E ele fica irritado comigo porque ele não entende por que a gente não tá saindo pra caminhar. Mas é isso, gente. Graças a Deus está mudando o tempo e não temos mais neve. Não estou mais é, enterrada na neve nesse país de. Eu só quero deixar claro pro universo que eu não tô reclamando, tá, gente? Não Eu tô estamos amando esse. reclamando. Não, não tem problema nenhum. Se precisar, compra umas regatinhas na Shein, vai ficar tudo bem. E continue assim, sabe? Que no verão esquente mais ainda. Eu tô pronta Eu tô pro pronto. aquecimento global na Irlanda. Só aqui. Só aqui. Só que não, é um Ah, aquecimento global localizado. localizado, porque no resto do mundo tá no Afeganistão, no Rio Grande do Sul, na Indonésia, tá tudo indo por água abaixo, literalmente, gente. Não, pelo Tá amor de bem Deus, ruim. Ana. Mas aqui a gente tá até aproveitando, infelizmente ou felizmente, tá dando uns dias bons aqui, tá dando pra aproveitar. Sim, Acho que é a primeira vez em muitos anos que vai ter um verão bom, porque nos últimos 2 anos, na verdade, só chovia. sim. Meu primo veio pra cá e só chovia. E só Nossa, vocês vento. viajaram de carro ainda, né? De carro a gente foi acampar, teve uma noite que a gente foi acampar, a gente teve que dormir no carro, porque não valia a pena nem montar a tenda. É só chuva, muita chuva. E normalmente aqui é um inferno, né? Nublado e venta pra cá. Então, é aquilo. Mas agora tá dando pra aproveitar, de repente eu até me bronzei esse verão. Já tô com Aí. rosácea, ó, no nariz, né? Problemas de gente branca. Aí, como eu trabalho de casa, eu quase não saio. Então, assim, eu tô aproveitando o calor, mas o sol não tá vindo. Vai ser quando eu tirar férias. Que eu vou realmente tipo, ter essa oportunidade de me queimar, sabe? Então, eu acho que eu vou tomar um sol aqui no terraço, tomar um sol na laje. Boa. Eu preciso comprar equipamentos para tomar. Equipamentos de quintal para tomar sol na laje. Hum. Poder tomar sol. Mas comprei uma esteira, uma canga. Eu já tenho, já tenho. Isso eu Coloca, então. faço. Eu já forro a Coloca canga na. no quintal e fico lá. Às vezes. Mas ainda assim não é suficiente. Eu só fico com sarda, eu não fico queimado. Eu fico cheio de sarda. Não. É só pra ir. A cor não vem. É triste, mas essa é a Mas realidade. vem a sardinha. Mas vem a sarda. E aí no inverno ela some, eu não sei porquê. São sardas sazonais. Elas Ah. vêm quando eu tomo sol, depois elas vão embora. Você fica com cheirinho de ginger quando toma sol? Eu não sei. O que é isso? Porque eu namorei um ruivo, né? Meu ex-namorado era ruivo e ele era bem sardento, assim, bem ruivo mesmo. E quando ele toma sol, ele fica com um cheiro na pele, assim, bem característico, tipo um cheiro de, sei Cheiro lá, de de sol. cheiro de sol, mas eu não ficava com esse cheiro. Ele, que é bem branco e sardentinho, ele ficava com um cheiro mó gostoso, assim, tipo de fritadinho. Ah, depois que eu fritar no sol, eu vou pedir pro meu marido me cafungar e eu te conto. Pergunta, porque é um cheiro característico, acho que de pele muito clara ou de Que gente queima. ruiva, sei lá, porque a minha pele eu não ficava igual o cheiro, mas ele ficava com um cheiro bem assim na pele, sabe? Um cheiro de, sei lá, De de sol. bronzeado, não sei. Nossa, não sei, não sei. Vou descobrir. Descobrirei e te Vê se conto. suas sardas são aromatizadas. Sardas é uma nova tendência que eu não conhecia. Ah, Como o meu mas, olfato é horrível, talvez eu fique e eu nem saiba. então, gente que é ruiva, me fala se é Contem. verdade isso, porque pelo menos meu ex-namorado ficava. Pois bem. Mas hoje a gente vai. Eu trouxe um caso pra vocês de um lugar frio, vai ser um contraste. Na verdade, é um Oh, caso que envolve muita neve. Muita neve. hum, Eu trouxe pra vocês o caso de pessoa desaparecida mais antigo da história do Canadá. ok.
A gente vai falar de várias coisas que vocês vão achar interessante. A gente vai até ficar meio místico no final. Pois bem, vamos falar sobre Art LaRocque. Eu acho que é LaRocque. Não sei se é LaRocque, se é LaRocque. Pode ser LaRocque? Será que é LaRocque? LaRocque. Não sei. Desculpe, então, pra família do Art se eu estiver assassinando o nome dele, tá, gente? Mas vamos lá. Arte. Eu não entendi, porque assim, eu sei que o Canadá é dividido, tem uma parte que fala francês e uma parte que fala inglês, mas o nome dele é Art Joseph LaRocque. Então, como Art Joseph é um nome bem inglês... Família diferente, as duas famílias se juntaram. Pode ser. Mas vamos lá. Gente, como sempre, fontes aqui embaixo, na descrição do episódio. E antes de mais nada, antes de eu começar a contar o que aconteceu com Art, se inscreve, curte, compartilha, prestigia as tias. Por favor, gente. Se inscreve no canal, nós somos um canal de True Crime e a gente fala de coisas trevosas de uma forma mais leve, mais descontraída, com um pouco de piada, um pouco de previsão do tempo, um pouco de aquecimento global, um pouco de fofoca, sarda. um pouco de sarda aromatizada. Sarda aromatizada. Um pouco de fofoca, a gente traz coisas de celebridades também, True Crime de celebridades no mundo da música, no mundo do cinema. Então se inscreve se esse é o tipo de conteúdo que você gosta e ajuda a gente a crescer. Sim. E vamos lá, gente. O Art Joseph LaRocque nasceu em 28 de maio de 1947, é um caso bem antigo, na província de Saskatchewan, no Canadá. Saskatchewan é uma província localizada bem ao sul do Canadá e a população se concentra majoritariamente no sul da província que está no sul, bem embaixo. O norte de Saskatchewan é basicamente composto por florestas e é bem escassamente povoado. Mais da metade da população da província se concentra em Saskatoon e Regina, que são as duas maiores cidades. E o Art e a família dele viviam numa cidadezinha chamada Carrot River, localizada no centro da província. Na época que o Art nasceu, essa cidade tinha 688 habitantes, tá? Segundo o censo canadense de 46. Nossa. E, a título de curiosidade, hoje essa cidade tem 1.000 pessoas. Eu vou colocar as fotos daquela... condomínio em São Paulo. É um condomínio em São Paulo, é isso mesmo. Eu vou colocar umas fotos da cidade que foram tiradas nos anos 40 e 50, pra vocês verem. É uma cidade bem pequenininha, gente. É uma dessas cidades que é tipo 3 ruas. E quem era o Art, né? O Art também era um menino ruivo. Olha aí. Sardas aromatizadas. Aromatizadas, não sei, mas sardas. Provavelmente. Provavelmente, ok. não vou discutir com essa teoria. E ele teve uma infância e uma adolescência completamente normais, gente. Tipo, o jovem canadense. Como todo jovem canadense, ele era um ávido jogador de hóquei. Ele era tão bom que ele chegou a cogitar se profissionalizar no esporte. Mas, infelizmente, logo depois dele completar 18 anos, ele sofreu uma lesão durante uma partida que acabou deixando ele cego de um olho. Nossa. E isso deixou ele extremamente deprimido, gente, porque significava que ele precisaria parar de jogar e que o sonho de talvez um dia ser um jogador profissional de hóquei deveria parar de existir, porque eu não sei se vocês sabem, mas quando você perde a visão de um olho, a sua noção de profundidade fica comprometida. E essa noção de profundidade é extremamente importante quando você joga hóquei. E eu acho que essa é uma história que, tipo, se você fala com alguém que joga futebol americano, rugby, hockey, esses esportes, a maioria das pessoas, elas param por causa de lesão. Tipo, nossa, tem muita história, o cara era maravilhoso, não sei o quê, e daí ele machucou o joelho, se ferrou, tipo, teve um traumatismo craniano durante o jogo. Não é uma história incomum. Não é, acontece bastante, e é uma coisa bem triste, porque a vida da pessoa muda completamente, né? Quando você se dedica muito a um esporte, é comum que seja meio que parte da sua identidade, sabe? E do seu sonho, você começa da sua autoestima, porque foi ali que você aprendeu tudo sobre perder e ganhar e trabalhar em time, né? Disciplina. Então... E, enfim, quando tudo isso acontece, ele tá extremamente deprimido, o que não é de se surpreender, né? Eu também estaria. E numa tentativa de animar o Art e mostrar que ele ainda poderia encontrar novos hobbies e novos interesses, apesar da visão reduzida, os irmãos decidiram levá-lo para uma viagem de caça no LaRocque Lake.
esse LaRock Lake é um lago, não é o sobrenome dele, tá? LaRock escreve um pouquinho diferente, escreve com C-Q-E, LaRock Lake. É um lago que ele tá localizado a mais ou menos 50 quilômetros da cidade em que eles moravam. Uhum. E como eu falei, foi até por isso que eu descrevi um pouco como é que Saskatchewan tá estruturada, né? Eles iam 50 quilômetros para o norte, então era um lugar que não tinha ninguém, era bem escassamente povoado, por isso que as pessoas gostavam de caçar lá. Assim, eles combinaram tudo, conversaram com alguns amigos, convenceram o Art e em 22 de novembro de 1965, ele, os irmãos e esses amigos, num grupo que totalizava 7 pessoas, viajaram até o lago e a expedição de caça começou. Uhum. E como é comum nesse tipo de prática, o que acontece? Eles saíram todos juntos e aos poucos esse grupo foi se dividindo em grupos menores. Tá. E eventualmente o Art decidiu seguir sozinho. O que não é muito recomendável, não por ele só ter um, tipo, pra ele ser cego de um olho, mas porque ele ainda estava se adaptando. Uhum. Assim, tipo, provavelmente se ele saísse sozinho uns 4, 5 anos depois do que aconteceu, ele Não ia teria, ter já tá, problema. mas ele tinha acabado de acontecer, era super recente, ele ainda estava se adaptando, assim. Eu penso que hoje não teriam deixado ele sozinho. Uhum. Mas era outra época, então não dá pra eu ficar falando e julgando e achando um absurdo, sendo que eu não sei como é que funcionavam as coisas naquela A gente época. não sabe o que as pessoas sabiam naquela época, né? E tem aquele lance dos irmãos falarem: não, deixa ele ir, deixa ele ver que ele consegue fazer coisas. Eu acho que os Ah, irmãos devem ter pensado: eu vou junto com ele, ele vai achar que eu tô de babá, uhum. né? Enfim. Na última vez que o Art foi visto, ele estava andando sozinho em um trecho de uma trilha numa floresta do lago, e ele estava usando botas de inverno, jaqueta e macacão branco. Quando você caça na neve, gente, você usa branco, né? Pra Uhum. se misturar com a neve. Tudo bem, ele foi sozinho. O combinado, como sempre, era: a gente vai caçar na floresta e no fim do dia a gente se encontra com o que a gente pegou, conversa e volta pra casa. Então, no fim do dia, o grupo se reuniu no ponto de encontro que eles tinham combinado e o Art não apareceu. Ai. A princípio, os irmãos e amigos fizeram buscas na região, mas, gente, não tinha sinal de nada. Eles não acharam, tipo, eles foram no último lugar que o Art tinha sido visto, eles acharam as pegadas até lá, mas depois disso não tinha nada. Uhum. O que eles decidiram? Ele começou a escurecer e eles falaram: gente, a gente olhou o que a gente consegue, a gente não achou nada, a gente tem que pedir ajuda. Então eles voltaram para Carrot River e reportaram o desaparecimento para o departamento de polícia local. A partir daí, a polícia respondeu super rapidamente. Eles já começaram a fazer buscas terrestres e aéreas, conduzidas pela polícia com o auxílio de mais de 80 voluntários da cidade. Nossa. Foi mais de 10% da população inteira da É. cidade. Ainda assim, gente, nenhum sinal dele foi encontrado. A princípio, o que a polícia achava? Ele foi caçar só com, tipo, uma vista, né? Uhum. Ele não deve ter visto, ele tinha, então, por conta disso, ele tinha um ponto cego. É. Ele deve ter sido atacado por um urso, por um bicho. Mas quando isso acontece, existem rastros, principalmente na Sim. neve. Você vai ver sangue, você vai ver galho quebrado, você vai ver sinal É. de luta, você vai ver uma arma caída, você vai ver um chapéu caído, você vai ver alguma coisa. E não tinha Gente, nada. não tinha nada, nenhuma dessa evidência. Então, a polícia descartou essa linha de investigação. E, gente, a gente só consegue trabalhar com hipóteses, porque não existe nenhuma pista de onde esse menino foi. E imagina que, assim, no mesmo dia que ele sumiu, 80 pessoas foram buscar por ele pela floresta e nada apareceu. Nada. Nem Gente. nada. Uma Sabe que eu peça tô de lembrando roupa. do Pico dos Marins? Sim, eu pensei muito no Marco Aurélio. Então, porque ele lá, coitado, cego, feito um morcego, caminhando sozinho. E. Mas mesmo o Marco Ai, Aurélio. gente, que desespero. Mas o Marco Aurélio foi a mesma coisa, né? Eu ia falar que mesmo ele teve algumas pistas, ouviram o apito e tal. Não teve nem isso no Mas, caso dele. Não teve é. grito, não teve. Quais que são as hipóteses? Com que. Gente, esse caso ainda tá aberto, tá? Então, tipo.
Certo, aberto. Depois eu vou falar mais sobre isso. Quase Mas 100 anos depois. quais que são as hipóteses? A primeira, ele ter pisado em um trecho em que o gelo do lago tivesse mais fino, caído na água gelada e se afogado ou morrido de hipotermia. Entretanto, assim que a primavera chegou e o lago descongelou, eles fizeram buscas no lago e não encontraram nada. Não tinha um corpo nenhum no E lago. você veria o buraco no lago. Sim. Você poderia até nem ver o buraco, mas você veria uma área em que você veria pegadas e uma área em que o gelo tivesse mais fino, né? Hum. Você vê onde o gelo voltou a se formar, né? Ah, E então. isso também não tinha. Então, assim. E mesmo que não. Às vezes, sei lá, tem uma tempestade, mas o corpo alguma coisa apareceria. Tipo a arma, que ele usou alguma parte do equipamento, uma bota. Não, não tinha nada. Ah. E eu fico pensando, se ele estava acostumado a caçar, se ele já tinha feito isso outras Sim. vezes, ele não cometeria um erro tão rookie a ponto de entrar num lago. Porque quem caminha no gelo sabe caminhar no gelo. Até a gente aqui, quando caminha, tipo, em lago aqui que tá congelado, você sabe onde você pode pisar, onde você não pode. Eu nunca pisei no lago congelado, eu não Então, sei. é meio que instintivo, porque você vê onde tá fino e onde não tá. É? Agora, dá pra ver onde tá fino e onde não tá. Mas assim, eu fico imaginando, isso pra mim que sou uma pateta. Eu fico imaginando se ele tem experiência no gelo, em caça, ele não teria não teria cometido um erro tão grave, mesmo ele estando cego de um olho. Porque é Que uma eu não. coisa de instinto pra ele, não Ah, sei. não, eu concordo, que eu não entendo tanto de como. É que a gente sempre vê, quando você vê em filme, a minha única experiência com lago congelado é ver o povo pisando em buraco nos filmes. Hum. Então eu não sei muito bem, mas realmente eu penso que se fosse o caso, quando o lago descongelou, o corpo teria sido encontrado, ou algum Ou vestígio de. roupa, arma. Outra hipótese é uma hipótese que também se cogita no caso do Marco Aurélio, né? É ele ter caído em algum buraco no trecho de mata do parque e ainda não ter sido encontrado por ser uma região íngreme de difícil acesso. Mas, no primeiro dia em que a busca aconteceu, se fosse o caso, ele teria gritado. Se Não, ele que as tivesse pessoas. vivo. Sim, se ele tivesse vivo, é verdade. Porque eu fico imaginando, tem alguns lugares no mato que tipo, é um buraco, e daí, de repente, tem alguma. Tipo, as árvores. Se tem alguma coisa no chão que protege, a neve vai cair em cima e vai ficar ali. E daí ele pode simplesmente ter caído. Congelado. Ou a neve cai no buraco, e daí você acha que é uma coisa só que daí você cai, e se a neve estiver fofa, você vai embora. E você fica. Mas daí, quando tudo descongelou, você teria encontrado o buraco e teria encontrado restos mortais dele, eu imagino. Sim, tem sinais, porque, por exemplo, animais comem e arrastam, não teria nada sido arrastado, nada sido levado ou não. É que depende do buraco, né? A gente não sabe. Eu só fico imaginando, se o buraco encheu de neve, ele não viu o buraco. Daí ele tá caminhando na neve e ele cai no buraco. Se a neve tiver fofa, ou que se tiver grau, se a neve caiu e não fez grau positivo, a neve tá muito fofa. Tipo, é um algodão. Você cai. Uhum. Você enterra. Então, se for um buraco tipo de uns 2 metros, por exemplo, você cai, fica na neve congelado, e daí quando o verão chega, você vai, né? Mas Todo você o não acha processo, que no mas eu não verão, acho. tipo, outros animais teriam comido, arrastado roupa, arrastado coisa? Então, Porque. eu acredito que alguma coisa teria sido encontrada no verão, né? A menos que seja um buraco místico igual o do Marco Aurélio. Que o Marco Aurélio, pra mim, caiu num buraco. Mas ninguém nunca achou o tal do buraco. Sim. É que também eu acho que é diferente. O caso do Marco Aurélio, ele tava numa serra, que é um lugar íngreme por definição, né? A floresta em que eles estavam não era montanhosa, era uma floresta, como essas florestas canadenses, sabe? Que é bem plana e bem grande, assim, bem espaçada. E as árvores não são tão. Eu não sei, realmente eu não sei. Outra teoria, e uma coisa que vale ressaltar, né? Ele estava deprimido e desanimado. Então foi cogitado que ou ele poderia ter feito alguma coisa contra ele mesmo, mas se fosse o caso, acham que ele poderia ter sido encontrado, a não ser que ele tivesse se escondido para não ser achado mesmo, para os irmãos não acharem, para não dar meio que essa dor para a família. Mas também acham, e essa é uma hipótese que é meio tensa, assim, que
poderia ter acontecido alguma discussão entre o Art e um ou mais membros do grupo de caça, e ele poderia ter sido morto acidentalmente ou não. Porque ele tava de mau humor, gente. Ele não tava afim. Ele tava deprimido, ele tava de saco cheio, ele não Com tava. razão, ele Sim. acabou de mudar a vida dele completamente, né? É. Então, acham que é possível que tenha tido alguma briga, que alguém tenha matado ele acidentalmente ou não, e que o grupo tenha optado por ocultar o incidente, ou não ter ficado sabendo o que aconteceu. Porque vale lembrar, né, eles foram se dividindo em grupos menores ao longo do dia. Uhum. Uma pessoa disse que viu ele sozinho, mas a gente não sabe se isso é verdade. A gente tá contando. A gente tá acreditando em depoimentos do grupo. Ah. Essa hipótese justificaria nada ter sido achado, porque quem fez isso escondeu. Ou mesmo levou de volta pra cidade, pode nem ter ficado nada na floresta. Ah. Entendeu? Tudo que a gente tem. Os relatos do que aconteceu só foram documentados pelo grupo. A galera falou, a gente foi levar ele pra caçar, ele não voltou, a gente não sabe. Mas eu, pessoalmente, fico um pouco dividida em relação a essa teoria, porque a gente ia ter 6 pessoas envolvidas, né? Que era o grupo de 7 menos o Art, e nenhuma delas teria falado absolutamente nada sobre isso em 59 anos. Eu não acredito que um segredo seja bem guardado por 7 pessoas. É. Acho que um segredo pode ser guardado por 1 ou 2 pessoas. Bem guardado por mais que 3 pessoas, eu duvido. Não, eu também duvido. Eu acho assim, não é impossível, mas é muito improvável. E por último, e provavelmente menos importante, hipóteses esotéricas, né, gente? Abominável Homem das Neves. Aliens. Abominável Homem das Também, Neves. Eu gosto mais dessa teoria. Então, vamos falar dos aliens primeiro, tá? Por quê? Porque é a hipótese menor, mas... De acordo com o Canadian UFO... Desculpa, vou falar de novo. Aliens. De acordo com a Canadian UFO Survey, a província de Saskatchewan tem uma média de 40 avistamentos de objetos voadores não identificados por ano. Ou seja, é uma área em que, de acordo com quem gosta do assunto, tem muito... Hotspot! Então, ninguém viu nada nesse dia, mas também, a gente tá em 1947, mas falam que, assim, se você considerar a região em que ele tava, uma área isolada, ele sozinho, numa floresta, tem gente que acha que uma abdução alienígena explicaria não ter sido visto nem se não. Sim. Que é a mesma coisa que o Marco Aurélio também, né? Tem gente que especula que ele tenha sido abduzido. E Pé Grande ou Abominável Homem das Neves, gente. Essa eu achei um pouco interessante, tá? Existem diversos relatos de avistamentos de Pé Grande ou Sasquatch no Canadá em Saskatchewan. E aí eu vou compartilhar um relato de avistamento que foi divulgado pela CBC News em 2006. Avistamentos de uma grande criatura peluda andando ereta em Sasquatch em Manitoba despertam interesse renovado no lendário Sasquatch. O apresentador da rádio CBC Sasquatch, Tom Roberts, diz que conversou com pessoas da comunidade do norte do lago de Chambeau, que disseram que um residente viu uma criatura parecida com Sasquatch no sábado. Dizem que uma mulher da cidadezinha estava dirigindo para Prince Albert na tarde de sábado quando viu uma criatura perto da beira da estrada em Torch River. Ela diminuiu a velocidade, pensando que talvez fosse um urso. Ela parou e observou, e viu o animal indo ao longo da colina e sabia que não era um urso. A mulher continuou dirigindo até estar ao alcance do celular, então parou para ligar para casa. Ela estava sem sinal, né, naquele trecho. Ela descreveu ter visto uma criatura grande e muito peluda que andava ereta. Mais tarde, vários homens da aldeia dirigiram até a área e encontraram pegadas que rastrearam na neve. Eles encontraram um tufo de cabelo castanho e tiraram fotos das pegadas. Na quarta-feira, após relatos do incidente de Saskatchewan, um homem em Flin Flon Man, é o nome do lugar, relatou ter visto algo semelhante no verão. Greg East, que é o nome do cara, né, disse que estava pescando com um amigo quando encontraram uma criatura no lado de Manitoba, na fronteira das duas províncias. Olhei para o sujeito que dirigia o caminhão, um amigo meu, e disse: "O que você acabou de ver?" A resposta dele, enquanto olhava para mim com uma expressão interrogativa no rosto, foi: "Sasquatch?" East disse que estava com medo de que seu amigo dissesse isso.
Eu meio que esperava que ele dissesse urso, porque sabia que não se parecia com um urso, mas queria alguma verificação de que não tinha realmente ter visto o que pensei ter visto. Ele descreveu a criatura como de cor escura, com manchas amarelas sujas no rosto, peito e abdômen. Ele desapareceu de vista quando eles se aproximaram. John Bindernagel, um biólogo da vida selvagem, que acredita que as criaturas existem e escreveu extensivamente sobre o assunto, diz que o avistamento do rio Torte é intrigante. Ele fala: a trilha de um Sasquatch é diferente da de um humano e muito diferente da de um urso. Os céticos dizem que é absurdo que um grande mamífero possa ter escapado à detecção da América do Norte ao longo da história. E observaram que, apesar de todos os alegados avistamentos, uma carcaça de Sasquatch nunca foi encontrada. Bom, gente, fazem 59 anos que o Art desapareceu e o caso dele segue aberto e a família segue procurando por ele. Se estiver vivo, ele acabou de completar 77 anos no último dia 28, que é a terça-feira agora. O Art mede cerca de 1,68 m, ele tem olhos castanhos, sardas, cabelo ruivo, e quando ele desapareceu ele pesava 62 quilos. E como eu comentei no começo do vídeo, esse é o caso mais antigo não resolvido de pessoa desaparecida na história criminal do Canadá. Alguém já verificou na biblioteca da Argentina para ver se alguém passou lá? Porque o outro lá saiu andando, né? O Anton chegou lá, né? O Anton chegou lá, então... Alguém já ligou para Roraima para ver se ele tá lá? De repente... A gente não sabe, não. É real, porque assim, a gente tá falando do sul do Canadá. Não é impossível ele estar, por exemplo, numa casa de repouso nos Estados Unidos, sabe? Não é impossível mesmo. De repente, ele só... A minha esperança, eu gosto desses casos de pessoa desaparecida, eu gosto de pensar que elas simplesmente vazaram. Elas estavam de saco cheio daquela vida, elas estavam de saco cheio de todo mundo, só que ao invés de atentar contra a própria vida, elas só surtaram e daí elas saíram andando. E também a gente tem que pensar que isso é a década de 40, né? A década de 40 é aquela década que você ia para outro quarteirão, construir uma família nova, ninguém ficava sabendo. Sim. Então, eu não acho impossível, por exemplo, ele ter batido a cabeça. Ele já tinha sofrido um acidente de hockey que tinha culminado com ele perdendo a visão. Então não era difícil ele ter tomado uma pancada na cabeça nesse acidente que deixou ele um pouco confuso. Não é difícil ele ter tido uma outra pancada, ter tropeçado e caído, e ter esquecido quem ele era, e ter saído andando, e ter sido encontrado por alguém e ido parar em outro lugar. Eu não acho que se ele está vivo, ele esteja no Canadá, porque esse caso é tão conhecido lá que eu imagino que alguém já teria visto. Ou de repente ele só começou uma vida nova. Eu quero acreditar que ele tá bem e que ele só começou uma vida nova. Pode ser. Ele é uma pessoa que, pelo momento, ele vê 18 anos, quando a gente é novo, assim, tudo parece que é definitivo, né? Tudo é muito intenso. Às vezes, na cabeça dele, tipo, minha vida aqui acabou. E de repente, tipo, ele foi pros Estados Unidos e daí depois ele ficou sabendo da repercussão que o caso dele teve e ele ficou com vergonha de voltar. Sim, pode ser. E ele viveu uma vida maravilhosa, ele teve 3 filhos, uma esposa linda, um esposo lindo, e ele teve 20 netos e ele morreu cercado de amor. Sim, não, pode ser. Tem um caso que eu ainda vou fazer. Eu vou trazer esse caso aqui. Eu vou dar só um spoilerzinho de um cara que era tipo um caso de roubo de banco nos Estados Unidos, que nunca tinha sido resolvido. E aí nunca tinha sido resolvido porque o cara mudou de nome, criou uma nova família. E o caso foi resolvido quando o cara morreu. O cara contou. Ótimo. O cara, tipo, a confissão do cara foi no leito de morte pra família. A família ficou sabendo quem ele era, que ele tinha recomeçado em outro estado. Quando ele tava, tipo, literalmente no leito de morte. E o cara, tipo, nunca tinha viajado. O cara nunca tinha saído do país. Porque ele não podia. Porque ele não era aquela pessoa. Ele mentiu a vida inteira. Então, assim, a gente não sabe. Tipo, ele tá lá morrendo. Fui eu. Apenas. Então, assim, acontece, gente. Não, acontece. Tem muita gente que confessa esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, a gente não sabe. E eu acho que é por isso que esse caso ainda tá aberto, tá? Porque a gente realmente não sabe. A gente tem ouvinte no mundo inteiro, graças a Deus. Amém. Então, a gente nunca sabe. Vai que sai daqui a pessoa que vai resolver o caso. Caso vocês tenham alguma informação, vai que você conhece um senhorzinho que tem ali mais ou menos
1,68 m, o senhorzinho com sardo. Todo mundo que conhece alguém cego de um olho vai ficar suspeixa agora. Vai ficar, tipo, o que você tá fazendo em 1947? Então, gente, se vocês tiverem alguma informação que vocês acham que pode contribuir pro caso, eu vou colocar na descrição do vídeo o contato da Unidade de Casos Históricos do RCMP, tá? Lá do Canadá. Então tem o número que você pode ligar se você estiver no Canadá, tem o número que você pode ligar de fora, que é gratuito, tem e-mail, tem tudo. Tem até uma linha que você pode ligar se você quiser permanecer anônimo. Tipo, se você não quiser que o seu amigo cego de um olho saiba que foi você que dedurou ele. Então tá tudo ali. Eu vou colocar todas essas informações. Tem uma linha se você é o abominável Homem das Neves. Não, eu acho que se você é o abominável Homem das Neves, é bom você guardar essa informação pra você e não ser caçado. Porque esse não é o momento do mundo pra você sair do armário. E é isso, gente. Esse é o caso. Ele é mais curtinho, mas eu queria dividir com vocês. Eu achei interessante. Eu adorei. É muito interessante. Eu adoro esse tipo de caso. Que, tipo. Mas eu fico sempre. Eu sempre quero ter esse otimismo de que a pessoa está viva e de que ela só construiu uma vida. Porque eu acho que é muito triste se ela simplesmente faleceu de uma forma trágica depois de tudo que ele tinha passado. Olha, ainda. Eu acredito de verdade que ele tá vivo. Por quê? É muito difícil. Não ficou nada. Não ficou nada. Assim, E aí não é nem eu sendo, Eles procuraram no mesmo dia. E eu não tô nem sendo esperançosa. Tipo assim, eu acho que nesses momentos a resposta tende a ser a mais simples. Se ele foi visto andando e não viram nem sinal dele, quer dizer que ele levou as coisas dele com ele pra algum lugar. Então, assim, pra mim ele tava deprimido, na cabeça dele a vida dele tinha acabado, a cidade era minúscula e ele era um bom jogador de hockey, então ele devia ter um destaque na cidade. Eu não acho difícil ele ter pensado, deixa eu sair enquanto eu ainda tô por cima, pra eu fazer outra coisa em outro lugar, porque não vai ser aqui. Simplesmente eu não quero peitar a cidade inteira tendo pena de mim. E eram outros tempos, assim, era mais fácil você sumir sem ser detectado. E começar uma vida nova. De repente, ele sempre quis sair daquela cidade. Ele falou agora, eu não quero ninguém olhando pra mim. Como é que você tá? Você tá bem? Né? Porque tem a virada de cabeça, também. né? Que fala em Friends, como sabe? É que você tá? Então, assim, às vezes, eu não acho difícil, porque eu imagino, pelo menos pra mim, que se ele tivesse ficado naquela floresta, alguma coisa teria aparecido, nem que fosse assim... A roupa, a arma, alguma coisa teria acontecido. Então eu não acho difícil não ele ter recomeçado, eu acho que naquela época era uma coisa muito mais comum do que a gente pensa. Então, quem sabe? A menos que ele tenha sido assaltado por 2 abomináveis homens na neve numa moto. E se de repente ele virou um deles? Os caras levaram ele. E aí ele virou. Gangue de ele é tipo. Não, ele pode ser o Tarzan do Abominável Homem das Neves. Ele foi criado por Abomináveis Homens das Neves. Isso, e casou com uma Abominável Mulher das Neves. E hoje ele é. Um Abominável Senhor das Neves. Sim. E hoje ele já deve Abominável aposentado das Neves. Sim. Então, pode ter sido também. A gente não sabe. Conta pra gente o que vocês acham. De repente levaram tudo que ele tinha e recrutaram ele. Hoje em dia usaram a arma de caça dele pra fazer a revolução dos abomináveis homens das neves. É assim que eles mantêm em segredo a identidade deles. Eu ainda acho essa teoria mais plausível que aliens. Ah, sim, eu também. Então, assim. Porque, tipo, eu fico imaginando, se eu sou uma espécie extremamente evoluída a ponto de conseguir viajar com sucesso pelo universo. Porque, assim, a gente viaja pelo universo, mas a gente vai próximo, né? Bem próximo. A gente não viaja para outros sistemas solares onde a gente possa ver pessoas ou seres. A gente nunca viu ninguém ainda, então a gente viaja relativamente muito próximo da Terra. Então, se eu sou um ser extremamente evoluído que viaja para uma outra galáxia, um outro sistema solar, eu não vou parar lá, né, no Canadá, numa cidadezinha. Eu iria, tipo, sei lá, para Paris, para Tóquio, para Sydney, sabe? Eu não iria, sei lá. Vai que é terra que nós somos. Nenhum shade a Varginha, entendeu? Eu gosto muito de Minas, mas assim. Não, eu não sei, vai que, tipo, os terráqueos são considerados os caipiras do universo. Às vezes ninguém quer vir pra cá. Obviamente que a gente não consegue sair aqui de
perto da Terra. Eles estão Não. viajando para outro sistema solar, é claro. É claro, a gente é praticamente os cachorros deles, sabe? Aquele pessoa que eles veem, oh, que bonitinho. Então. Eles devem falar assim com a gente quando a gente é abduzido. Eles falam, oh, que Ou, bonitinho, não, ou a bonitinho gente é você. tipo as baratas deles, né? Eles, nossa, esse então. povo não morre, olha o que eles estão fazendo com o planeta tá lá e o povo tá aí, né? Tá se multiplicando ainda. Vai ver que a gente é a praga do universo, a gente não sabe. Ah, não, pra Terra a gente é, não o que a gente tá fazendo com a Terra. Então, a gente já sabe que é. Mas, Mas bem, é gente, isso, é isso. gente. O que você Fala, acha? conta a sua brisa aqui pra gente, o que você acha, qual você acha que é, qual que é o problema, conte para nós. Isso. E se E você gostou sejam, desse episódio, você já sabe, por favor, comenta, like, se inscreve no canal. e sejam bons, busquem conhecimento. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo carinho de vocês e tchau. Adeus.